Eu aposto que você já deve ter visto a famosa tabela periódica nas aulas de química, estampadas em camisas e até em canecas. Mas afinal de contas, como é que essa tabela periódica surgiu e quem foi que inventou essa abençoada? Se você está a fim de conhecer mais sobre essa história, então se joga e vem comigo no vídeo de hoje. Oi pessoal, meu nome é Flávia Santos e no vídeo de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a história do nascimento da tabela periódica. Mas antes disso, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo que tá rolando por aqui e compartilha pra geral, hein? E aí, vem comigo? Há muito tempo atrás, na Sibéria, por volta dos anos de 1834, Ivan Mendeleev, ex-professor de uma escola no povoado onde morava, havia ficado cego e acabou perdendo o emprego. Nesse mesmo ano nasceu seu filho Dmitry Mendeleev. Em 1847, Ivan vem a falecer e a sua esposa Maria Mendeleeva decide por reabrir uma fábrica abandonada na cidade onde vivia, com o objetivo de ganhar dinheiro suficiente para pagar os estudos de seus filhos. Um ano após a reabertura da fábrica, o incêndio destrói a fábrica dirigida por Maria e infelizmente ela não consegue reerguê-la. Diante dessa situação, a mãe de Mendeleev decide se mudar para Moscou a fim de buscar por uma boa educação para os seus filhos. Em Moscou, ela tenta matriculá-lo em uma universidade, porém eles acabam não aceitando. Ainda acreditando que seus filhos mereciam uma educação de qualidade, ela novamente pega o cavalo e se dirige a São Petersburgo, para a universidade onde o pai de Dmitry havia se formado com honras, e é aqui que Dmitry é aceito e começa a sua formação. Infelizmente, pouco tempo depois da sua entrada à universidade, sua mãe vem a óbito. Naquela época, o químico francês Lavoisier já havia descoberto os elementos químicos, jogando por terra a ideia de que tudo era formado pelos 4 elementos fundamentais, que são a água, a terra, o fogo e o ar, como nós já falamos nesse vídeo aqui. Diante desse contexto, Mendeleev passou grande parte da sua vida universitária em laboratórios, estudando o gigantesco campo da química, trabalhando com vários elementos químicos. E essa experiência permitiu que ele tivesse uma visão melhor das propriedades desses elementos. Naquela época, por volta dos anos de 1860, aproximadamente 60 elementos químicos eram conhecidos, assim como seus pesos atômicos. Talvez uma forma de organizar esses elementos seria colocá-lo em ordem crescente do seu peso atômico. Porém, isso muita gente já havia feito. Foi então que Mendeleev percebeu algumas relações mais significativas entre esses elementos. Por exemplo, os elementos lítio, sódio, potássio e rubídio tinham uma tendência em reagir com cloro, flúor, bromo e iodo. Foi então que Mendeleev decidiu escrever em papéis os nomes desses elementos junto com o seu peso atômico e suas propriedades. Após muito pensar, organizar e tentar encontrar uma lógica para organizar esses elementos, Dmitry percebe que apesar da periodicidade no peso atômico dos elementos, eles também podiam ser organizados conforme as suas propriedades. Mas ao tentar fazer isso, Dmitry percebeu alguns buracos nessa tabela. Vamos pegar um exemplo. Aqui nós temos o elemento alumínio, porém, logo abaixo nós temos uma lacuna. Segundo Mendeleev, essa não era uma falha em sua organização, mas sim um elemento químico que ainda não havia sido descoberto. Sendo ainda mais ousado e acreditando verdadeiramente em seu sistema de organização, ele afirma que, como a tabela é organizada por número crescente de seu peso atômico e estando o elemento desconhecido posicionado após o elemento zinco, que possui massa igual a 65, o elemento a ser descoberto teria peso atômico próximo a 68. E ele ainda vai além. Por agrupar os elementos de acordo com suas propriedades, Dmitry afirma que esse elemento, quando for isolado, será um metal sólido em temperatura ambiente, brilhante, com boa condução de calor. Ele ainda poderá ser moldado como uma chapa de metal ou fio de arame. Porém,
apresentará um baixo ponto de fusão. Resumindo, Mendeleev conseguia saber das propriedades do elemento que ainda não existia apenas olhando a sua posição na tabela que ele havia organizado. Isso tudo graças aos seus conhecimentos sobre os elementos que estavam em volta do elemento a ser descoberto. O mais incrível é que, anos depois, o francês Paul Boisbadran descobriu um elemento a partir das amostras de minério e o chamou de galho por causa de Gal, como ele era conhecido na França. O galho está na mesma coluna que o alumínio na tabela periódica. Possui peso atômico de 69,72, é sólido em temperaturas ambientes e se derrete em temperaturas próximas a 30 graus Celsius, exatamente como Dmitri Mendeleev havia previsto. Mas não pense você que Mendeleev descreveu apenas o galho antes dele ser descoberto. Ele fez isso com vários outros elementos químicos, como é o caso do escândio, germânio e rênio. E daí ele elaborou a famosa tabela periódica que tanta gente ama. Infelizmente, Dmitri veio a falecer em 1907. Apesar de não ter recebido o prêmio Nobel por seus feitos, em 1955, os cientistas na UC Berkeley criaram com sucesso 17 átomos de um elemento não descoberto anteriormente. Esse elemento preenchia um espaço vazio na tabela periódica com o número 101 e foi oficialmente chamado de Mendeleev em 1963. Eu achei uma atitude extremamente elegante para homenagear Dmitri Mendeleev. É isso, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar para geral, hein? Ah, e deixa aqui nos comentários se você sabia de toda essa história. Eu te vejo na próxima. Muito obrigada, um beijo e fui!